resolver aí, com certeza as assembleias vão resolver muitos problemas, inclusive de participação em reuniões, né, em assembleias. Então, com isso, né, diante dessas diversas ilegalidades, como a inconstitucional tentativa de coagir edifícios e condomínios e empregados sejam filiados e paguem as contribuições sindicais instituídas para obter vantagens em detrimento daqueles que não se filiaram. Então, diferenciar quem é sindicalizado de quem não é. Né? E para isso tem que pagar, né? O consultor e síndico profissional Tiago Correia, que foi aqui entrevistado, ele exerce o trabalho de consultoria condominial em mais de 20 condomínios na região lá de Maceió, Alagoas, explica a importância em levar o assunto ao conhecimento da sociedade e ratifica que a convenção prevê um aumento questionável e sem informar sobre qual índice ou parâmetro de atualização de quase o dobro do valor aí para contribuir para o sindicato. Quer dizer, o quanto impactaria o valor, né, da taxa condominial se o condomínio se associar a um sindicato. Então ele diz que eu acredito que esse assunto seja muito pertinente, que devemos dar conhecimento à sociedade, principalmente aos condôminos moradores que não conhecem da realidade, porque os síndicos escolhidos por eles muitas vezes não fazem valer os direitos dos próprios condôminos, omitindo situações dessa estirpe, e por isso a importância de levarmos pautas que são relevantes, com o intuito de informar a sociedade como um todo, e principalmente as pessoas que podem ser afetadas direta e indiretamente com essa convenção, vez que o impacto financeiro é grande. Tiago Correia ressalta ainda que os sindicatos, no uso do direito de resposta, não possuem argumentos para justificar os abusos contidos na lei e tentam desqualificar os síndicos profissionais. O que diz o Código Civil no seu artigo 1347? A Assembleia escolherá um síndico que poderá não ser condômino para administrar o condomínio por prazo não superior a 2 anos, o qual poderá renovar-se. Isso é o Código Civil que diz. Logo, o cargo-função de síndico não é uma profissão regulamentada e não necessita de uma graduação específica para tal função. É um cargo eletivo em Assembleia, amparado por lei, onde diz que o síndico poderá não ser condômino, e que é usada a expressão síndico profissional ou ainda síndico não condômino. Outro síndico, Anderson Cardoso Silva, nessa reportagem, alerta que, além disso, os não sindicalizados estarão proibidos de utilizar a jornada de trabalho de 12/36 para porteiros, devendo ser cumprida a jornada de trabalho de 44 horas semanais. Quer dizer, diferenciar até a forma de trabalho por não ser sindicalizado. Isso é um absurdo. Apesar da primeira jornada ser inclusive permitida conforme regras da reforma trabalhista. Essa questão de dizer que para quem é sindicalizado é um preço e para quem não é outro, é uma aberração. E o sindicato deve lutar por toda a categoria e não forçar a sindicalização. Nunca tivemos uma entidade que nos representasse. Então, se o Secov, lá de Alagoas, tivesse essa intenção, é a priori de ter e poder representatividade para os condomínios. Se faria até não por obrigatoriedade, e não por necessidade. Então, tá aí. Nós esperamos que isso não ocorra em outras regiões, né? Mas o sindicato tem que batalhar pela sua categoria, independente de quem contribui ou não, né? E também não pode aí desvalorizar e diferenciar os profissionais, né, da sua profissão, da sua, que está exercendo um cargo ali, em função da sua sindicalização. Então tá aí o recado. Era isso que a gente queria passar para vocês, ouvintes do programa Espaço Condominial de hoje. Nosso destaque foi aí a agressão, que eu acho que isso que a gente tem que levar uma lição daqui, né, não é, Isidoro? Que as pessoas que convivem em condomínios tenham mais empatia, né? Acho que essa é a palavra, tenham mais empatia com todos os moradores. Ali o espaço é de todos e precisa
eles precisam respeitar um ao outro. Nesse caso da agressão, é um morador. Eu acredito que a maioria das pessoas, as pessoas são boas, né? Querem convivência em paz umas com as outras, mas sempre tem um que quer discutir, que quer fazer birra por alguma coisa e que guarda rancor de alguma coisa e numa hora que está com a cabeça quente vai descontar e acaba descontando em quem não merece, em quem ali está trabalhando. O síndico estava trabalhando, né, Vanderlei? Exatamente. E trabalhando praticamente, ele está fazendo um trabalho, né, onde ele tem uma gratificação muito baixa, às vezes nenhuma, né, porque ele pode ser voluntário, e passa por uma situação desagradável dessa. A maioria das pessoas são boas. A punição tem que ser dada porque é um ali que suja a imagem de todo mundo. Exato. E todos os condôminos têm que entender que o papel do síndico é exatamente conciliar, né, fazer respeitar o regulamento interno do condomínio, a convenção, né, que ela existe. Então, esse é um dos grandes papéis do síndico. Então, ele vai exercer isso e não tem como, né? Ele é obrigado, é uma das funções do síndico exercer a convenção e o regulamento interno. Então, os outros precisam respeitar e, claro, existem as pessoas que são contra, né? Não concordam com aquela situação, com aquelas regras, e aí partir para uma conciliação para que essa solução seja resolvida, né? Mas aí tem a assembleia para ser feita essa discussão. Exatamente. E a assembleia soberana, qualquer problema que existir no condomínio vai para a votação e o que a maioria definir é o que vai prevalecer. E os demais, como já disse, tem que concordar. Aliás, a ausência na assembleia já indica que você está concordando com o resultado que vai acontecer nessa assembleia. É verdade, Mas eu acho que todos ali estavam concordando com o síndico, porque não tem como. Esse treinador físico colocou algo que não poderia ter colocado na academia. Primeiro que a academia não é dele. Exatamente. Se a academia não tinha um saco de treino, né, ele teria que respeitar, ou então procure uma academia externa que tenha, enfim. Não é. Ele tem que entender, ele tem que respeitar aquilo que o condomínio possui. Acho que ele passou dos limites e queria ter direitos que não existiam no condomínio. Né? Poderia pelo menos fazer a pergunta: vocês deixam eu colocar o saco de pancada aí? Eu serei o saco de pancada por um mês de vocês. Se eu passar pelo teste, eu posso colocar o saco aí na academia? Exato. É muito comum, Isidoro, inclusive, que você citou isso. As pessoas fazem doações para o condomínio, né? Muitas vezes a brinquedoteca ou a biblioteca do condomínio recebem livros, recebem brinquedos de doação dos moradores, mas eles entregam para o condomínio, né? Através de uma carta de doação, né? Tudo bem, tudo certinho, documentado, regularizado, e a partir daí passa a fazer parte do condomínio de uma forma legal. Né? Pelo que a gente entendeu aqui nas reportagens, isso não aconteceu. Né? Quando é doação, tem que passar na Assembleia também? Tem que ser discutido? Não há necessidade. Mas é importante ter uma carta informando dessa doação. Tá? Eu mesmo tive problemas como síndico, que a pessoa não queria guardar os instrumentos dele de ginástica dentro do apartamento. Que ele fez, levou para dentro do condomínio. E aí eu retirei alguns aparelhos que não estavam sendo utilizados, e aí o morador veio e falou: mas esse aparelho é meu. Falava: se era seu, porque estava no ambiente comum, né? Então é questionável essas coisas, e por isso que é bom ter essa carta registrada de doação ao condomínio, para que fique claro que aquele aparelho, né, aquele instrumento passa a fazer parte do ativo do condomínio. É isso aí. Vanderlei Júnior, Espaço Condominial dessa noite de terça-feira, 22 de março de 2022. Tem mais algum assunto aí?
Por hoje é só, né? Já deu o nosso horário aqui. Nós voltamos na próxima terça-feira com mais assuntos e mais causos, né, que acontecem aí nos condomínios. Nos encontramos na próxima terça-feira. Até lá! É isso aí, pessoal. Muito obrigado pelas participações. Para quem assistiu aí pelo YouTube, para quem assistiu pelo Facebook, quem só ouviu pelo site ou quem só ouviu pelo nosso app. Boa noite e até o próximo Espaço Condominial. The Wall FM.